Agora há pouco, a presidente da República, falando aos meios de comunicação, ela fez o seu pronunciamento e ela disse: sem democracia não há crescimento econômico. Sem democracia não há crescimento econômico. E é uma frase emblemática porque ontem o Brasil todo acompanhou a democracia, a nossa jovem democracia, em pleno processo de ebulição. Independente dos lados. As pessoas foram para as ruas se manifestar. Aqui em Brasília mesmo tinha o lado dos que defendiam o impeachment e tinha o lado dos que eram contra o impeachment. Mas era democracia. E, aliás, o povo brasileiro se comportou de forma exemplar, de forma extraordinária. É a democracia em plena ebulição. As nossas instituições funcionando, o judiciário funcionando, o Ministério Público, enfim, os freios e contrapesos dessa república funcionando. Ontem, por exemplo, era isso. Era o poder legislativo exercendo sua função. Era a democracia funcionando. Porque nos últimos tempos ela esteve bastante atacada por esse governo, que, de forma a extrapolar os limites do Executivo, interferiu no Judiciário, interferiu no Legislativo e talvez não, com certeza foi por isso que o país parou de crescer, foi por isso que não houve crescimento econômico. Então a presidente Dilma, na sua fala, falou uma das maiores verdades. Sem democracia não existe crescimento econômico. E eu digo, com uma democracia fraca, fragilizada, também não há crescimento econômico. E foi isso. A nossa democracia estava sendo fragilizada por este governo e a nossa economia começou a derreter. Começou a derreter, senador Elmano Ferri, que ora preside essa sessão, porque em 2014, no afã de se eleger, a presidente da República cometeu um dos maiores crimes que se pode cometer contra uma nação. Ela atentou contra a lei orçamentária. Lei orçamentária essa que, para muitos, pode parecer apenas um detalhe, um termo técnico, uma coisa de contabilidade. E depois rotularam esse crime de pedalada, e aí relativizaram mais ainda. Tentaram relativizar como se nada tivesse ocorrido. Mas essa pequena pedalada que o governo diz que não é crime e que não se pode caçar uma presidente por isso, ela causou, além do derretimento e da deterioração da nossa economia, ela causou uma fraude eleitoral sem precedente, porque ela levou novamente a uma presidência da República, uma presidente que, em condições normais, se aqueles dados não tivessem sido maquiados, não teria sido eleita. Portanto, esse crime orçamentário, ele transpassou as barreiras da questão econômica. Ele influiu diretamente no processo eleitoral. Porque a pedalada, como o próprio nome já diz, é uma alusão àqueles dribles que o Robinho dava e que deixava os zagueiros sentados, a pedalada, ela engana, ela maqueia. E ela foi feita justamente para quê? Para demonstrar que o governo tinha mais dinheiro do que realmente tinha. Para esconder gastos que o governo tinha feito. Tipo aquele marido que joga escondido e não quer que a esposa saiba. Então, ele tomando dinheiro emprestado e ele vai maquiando o seu orçamento doméstico. A presidente, como detinha a ascensão sobre os bancos públicos, ela foi tomando dinheiro. Mas a conta chega. Isso foi descoberto e agora o país está nesse também. Então, foi um mandato conseguido com essas artimanhas. Portanto, quando se diz que o processo de impeachment é um processo ilegítimo, na verdade, esse mandato da presidente Dilma é um mandato ilegítimo. Quando se usa o argumento de que ela teve 54 milhões de votos, é verdade, 54 milhões de pessoas que foram enganadas. Portanto, a ilegitimidade está em seu mandato. Mas o discurso da presidente, que eu esperava que fosse um discurso de pelo menos apontar uma saída, já que ela tem a certeza e tem dito que esse impeachment não passará, era de apontar saída, de apontar caminhos
para o Brasil. No entanto, a presidente se limitou a atacar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de chamar o tempo inteiro o vice-presidente da República de traidor, de golpista e por aí vai. E, por fim, ela fechou o discurso dizendo que está triste, que seus sonhos foram deteriorados. Bom, eu não vou fazer nenhum comentário porque nós estamos tratando da vida do país, não estamos tratando dos sonhos da presidente Dilma Rousseff. Mas, senhor presidente, esse governo chegou a tal ponto e alguns perguntam, por que chegou a esse ponto? Por que aquele projeto bonito, aquele projeto que era o sonho de muitos dos brasileiros, que o Lula conseguiu vender para os brasileiros, por que chegou até esse ponto? Essa é uma pergunta que tem sido feita. E, na verdade, eu digo que chegou a esse ponto justamente pelo discurso contraditório, um discurso divisionista. Divisão essa que, quando não tinha mais o que dividir, porque a oposição era muito pequena, passou a se dividir em casa. Talvez o Brasil não saiba, mas as relações do ex-presidente Lula e com o Planalto só vieram a melhorar agora quando precisaram se abraçar para salvar um outro. Mas até então era uma guerra tremenda. Todos os dias os jornais deixavam bem claro que o Ministério da Justiça era, em consonância com o Palácio do Planalto, era um bunker a atacar o grupo ligado ao ex-presidente Lula. Quando a presidente Dilma, no seu primeiro mandato, assumiu o governo, caía um ministro ligado ao ex-presidente Lula quase toda semana. E essa guerra continuou, essa Guerra Fria. Culmina, então, com o distrato, vamos dizer assim, porque todos sabiam que o candidato nato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República não era a presidente Dilma no segundo mandato, e sim o ex-presidente Lula. E essa guerra acabou por causar tudo isso. Mas tudo isso foi jogado aonde? Pela velha cartilha de Lênin, jogue, põe a culpa é sua, jogue, dê a ela... Ponha ela em quem você quiser. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Essa foi a retórica feita até agora. Uma cantilena dita todos os dias. E agora tem tentado, ao todo o tempo, de tirar a legitimidade do processo de impeachment. Processo esse que já foi legitimado sobejamente pelo parecer do Tribunal de Contas da União, pelo Supremo Tribunal Federal. Já entraram com pedidos de inconstitucionalidade no Supremo, já foi negado. Então está sobejamente amparado, legitimado por uma coisa maior também do que tudo isso. O parecer do Tribunal de Contas da União não vale nada porque é só um órgão, tudo bem. O STF não tratou do assunto, tudo bem, mas e a Constituição? A Constituição deixa clara que o processo de impeachment, quando há uma acusação, é um instrumento normal que se usa em relação aos presidentes. Não pode caminhar esse processo de impeachment porque Eduardo Cunha é o maior bandido desse país e responde a vários processos. E tem uma diferença entre o bandido de um e o bandido de outro. Porque há poucos dias eu vi um senador vir aqui e tratar como heróis aqueles que foram presos e que estavam arrolados no mesmo processo que Eduardo Cunha está sendo acusado. Mas uns são heróis, outros não. Mas não estou aqui para defender Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, segundo decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, não poderia fazer outra coisa senão acatar aquele pedido de impeachment, porque o ministro deixou bem claro que quando o pedido reunir as condições de admissibilidade, não pode o presidente da casa negar esse pedido. Tanto é que decidiu pelo recebimento do pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer.
Então, o STF não pode ser usado como argumento para justificar quando é interessante ao Partido dos Trabalhadores e ao governo e ser usado para deslegitimar quando é o contrário. Mas essa é um discurso que tem sido feito aqui no sentido de tirar a credibilidade desse processo de impeachment, num verdadeiro desrespeito ao legislativo brasileiro, porque ontem 367 deputados federais foram ali e colocaram o seu voto legitimamente, como diz a Constituição. Não, mas não pode ser legítimo porque o cara falou que era pela família, ou que era pela estrada, ou que era... Na verdade, ele poderia simplesmente ter ido aos microfones e dito sim ou não, porque esse assunto já tinha sido sobejamente discutido e amplamente discutido na comissão que elaborou o parecer. Mas agora não pode. Esse processo é considerado como se fosse um golpe. E aí já é um produto do marketing muito bem elaborado. Por que essa tese? Hoje eu lia, se eu não me engano, no jornal O Globo, e dizia justamente o seguinte: por que a tese do golpe? Primeiro que foi uma artimanha de marketing extraordinária, porque você fica batendo no golpe, e o golpe, o que é o golpe? Uma construção abstrata. E como você faz essa argumentação, você não precisa defender a administração da presidente Dilma. Você não precisa defender a presidente Dilma. Você fala do golpe. E aí você passa a defender alguma coisa linda e maravilhosa, que é a democracia, as instituições. E quem é contra isso? Quem pode ser contra a defesa da democracia? Eu mesmo assinei aqui um papel que passaram se eu concordava com a criação de uma frente parlamentar de defesa da democracia. Falei, na hora. Como diz a juventude, eu falei, já é, assinei. Depois eu fui saber que isso era uma lista e que eu estava aqui como um dos defensores, como um dos senadores que iriam votar contra o impeachment. Então, esse tipo de construção é que é complicado, e talvez seja por isso que esse governo está sem credibilidade. Mas aí diz o seguinte: o vice-presidente da República não nutre as condições necessárias para assumir a presidente da República, porque é um golpista e um traidor. Na verdade, o vice-presidente Michel Temer, ele é uma consequência da Constituição brasileira. Ontem eu via vários deputados ligados ao governo levantando um exemplar da Constituição. Na verdade, todo esse processo que nós estamos passando é uma construção, é uma consequência do que o legislador lá em 1988 fez. Michel Temer é consequência constitucional, não é consequência de golpe. Michel Temer é o vice-presidente. Michel Temer não tem legitimidade porque não teve nenhum voto, não foi eleito. Não é verdade. É constitucional. O vice é eleito, a chapa é una. A chapa é eleita junto. Então, quem apertou o botão confirma e votou na presidente Dilma, apareceu a foto da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Portanto, se eu não concordasse com Michel Temer... Senador Medeiros, só uma frase, não só uma frasezinha. Sim. Porque eu tenho outro que sair agora, por e favor. sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. É recíproco. Maior respeito. Tive no seu estado, percebi o carinho daquele povo por você. Mas só essa frasezinha para ajudar, porque eu vou ter que ir para outra reunião. Se a chapa é una, tem um ditado que diz, una para o bem e para o mal. São parceiros do mesmo programa, das mesmas propostas. Como é que pode essa chapa una, como Vossa Excelência fala, quando é para o mal, é a Dilma, quando é para o bem, é o Temer. Aí eu fico para a sua reflexão, sabe, o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, e eu vou ter, de fato, que sair, e Vossa Excelência continua com o seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Como eu dizia, a chapa é una. Então, quem votou na presidente Dilma viu lá a foto também do vice-presidente Michel Temer. Portanto, se eu não concordasse com o vice, eu não votaria nesse candidato. Eu falei, não vou concordar, porque amanhã ou depois esse presidente sai e eu vou ter que aturar esse vice. Então, não voto. O eleitor teria essa deliberalidade, e talvez seja por isso que já foi feita essa construção dessa forma. Portanto, o vice
é votado. E respondendo ao meu querido senador Paulo Paim, ao qual também respeito muito e é muito respeitado lá no meu estado, até porque Mato Grosso é uma espécie de filial do Rio Grande do Sul e lá muitos gaúchos lhe admiram. Na verdade, é que o vice-presidente ele é mera expectativa de direito, assim como o vice-prefeito. Ele tem expectativa de direito. Na falta do presidente, ele assume. Na verdade, com todo respeito, sem querer diminuir a figura do vice-presidente, mas é uma espécie de estepe. Na falta do presidente, ele assume. Mas é bem verdade que a chapa una, quando se refere à questão eleitoral, aí sim, tanto é que o processo que está no TSE, o que se defende é que se caça a chapa e caça a chapa toda. Agora, no momento em que está se falando em crimes de responsabilidade, aí cada um responde pelos seus atos. Mas, continuando, senhor presidente, foi dito aqui sobejamente de que o vice-presidente não tem procuração, aliás, para defender o vice-presidente. Na verdade, não sou do partido dele, mas tenho observado essa desconstrução da pessoa do vice-presidente e fico questionando por que só agora. Até ontem era dito aqui, o vice-presidente Michel Temer era um dos maiores constitucionalistas, louvado aqui nessa casa por todos, inclusive pelos do governo, pela discrição, e aliás foi um dos vice-presidentes mais discretos que houve nessa república, mas de repente, quando o governo começou a perder a sua base e que começou a derreter o seu apoio popular, criou-se, de forma inteligente, aí tem que se dizer, criou-se um vilão. E é bom que o povo brasileiro saiba que o Partido dos Trabalhadores se construiu sempre na posição eu, herói, e o outro vilão. Por isso essa divisão, nós e eles. Sempre foi assim o discurso do ex-presidente Lula. Cria-se um vilão e eu vou passar a combater esse vilão. E o vilão da hora começou a ser Michel Temer, porque o Cunha já estava vamos dizer assim, um vilão muito batido. Mas agora vamos bater no Michel Temer. Por quê? Porque, de repente, Michel Temer passou a ser a ameaça. Aqui nós tínhamos o líder Delcídio Amaral, líder do governo, uma pessoa querida por todo mundo e, aliás, pessoa no qual o governo se estribou e aprovou muita coisa aqui dentro, mais pela credibilidade do ex-senador do ex-líder do governo, Delcídio, do que propriamente pela confiança do governo. Mas, de repente, o senador Delcídio passou a ser um traidor, passou a ser uma persona não grata e passou a ter sua reputação totalmente arrebentada aqui nessa casa, sendo que ele deixou muito bem claro na sua delação, de que estava a serviço do governo. E ele tinha dito uma frase muito emblemática certa vez, eu li. Ele teria avisado: o Partido dos Trabalhadores enterra em cova rasa os seus mortos. Enterraram ele em cova rasa e ele voltou para assombrar. Depois, a maior de todas, esse discurso de tentar desconstruir o impeachment também dizendo: a presidente, já me encaminho para o final, senhor presidente, só peço um minuto para que eu possa concluir, de que a presidente Dilma é uma mulher honesta e que estão tirando essa mulher porque ela não cometeu crime algum. Veja bem, a honestidade, senador Mano Ferri, honestidade é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Honestidade é obrigação de cada um de nós. Não tenho dúvida, e hoje eu lia num dos jornais, eu tenho uma memória que às vezes me trai, mas um dos jornais diziam: nada se pode dizer da honestidade de Garrastazu Médici. Entretanto, o seu governo entrou para a história como um dos governos mais terríveis que teve em termos de repressão, de tortura e de vários crimes que foram cometidos nos subterrâneos do Segundo Exército. E aí, podemos dar legitimidade às ações dele? O presidente é responsável pelo seu governo. Quando houve as pedaladas fiscais
crime que se consuma no momento que ele é feito, acabou-se por fraudar todo o sistema eleitoral. E depois foi repetido e repetido. E aí, senhor presidente, eu vou adiante. Quando um juiz de futebol pega dinheiro para não marcar um pênalti ou para anular um gol, qual a diferença daquele juiz que deixa de marcar o pênalti ou que anula o gol simplesmente pela simpatia com outro time? Qual a diferença disso? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E já concluo, senhor presidente. Finalizando, eu tenho visto aqui que as reputações têm sido, de todos os adversários, têm sido desconstruída. Tem sido atacada, mas não atacada os argumentos. Se eu não concordo com Michel Temer, eu parto para desconstruir Michel Temer. Se eu não concordo com Eumano Ferri, parto para desconstruir Eumano Ferri. Nós temos que enfrentar os argumentos. E enfrentar os argumentos de forma intelectualmente honesta, porque o governo tem feito umas peças e distribuído aqui para ser defendido, e não com argumentos verdadeiros. E a população está enxergando, a população vai vendo e vai se irritando. Eu tenho recebido mensagens de, às vezes, ver alguns argumentos aqui e falar, mas ninguém vai dizer nada contra, isso não é verdade. E fica bonito diante das câmeras, você faz aquela defesa bonita, aquela retórica, mas parece aquele advogado no júri que ele passa uma realidade que não é. Constrói, faz a construção, mas o cara está morto. Faz uma construção bonita, mas tem um vídeo. Faz outra construção mais linda ainda, mas tem os áudios. Eu tenho dito, esse governo se encerra não por obra da oposição. Infelizmente, a oposição não teve a competência para desgastar esse governo. Esse governo tem caído por si só. Tem caído, sabe por falta de quê, senador Amano? Por uma das coisas também. Uma coisa simples. Hoje, vendo o pronunciamento da presidente Dilma, eu falei, se ela tivesse se comunicado com a nação, no tom que ela se comunicou hoje, ela não estaria nessa situação. É básico, é alicerce para toda a construção do governo, a boa comunicação, a harmonia entre os poderes. A Constituição não tem palavra jogada ao vento, faltou a harmonia entre os poderes. E aí, de repente, começou a avançar sobre os outros poderes. E esse impeachment é nada mais, nada menos do que a realização máxima da teoria de Montesquieu, do check and balance, do equilíbrio entre os poderes. E o Legislativo e o Judiciário vão se unir daqui a alguns dias nessa casa justamente para fazer esse equilíbrio. No momento em que o poder começava a avançar sobre os outros, os poderes se reúnem e põem um limite. É dessa forma que a democracia se consolida, é dessa forma que a democracia vai estar fortalecida e que a economia vai crescer, porque, como disse a presidente Dilma hoje, sem democracia não há crescimento econômico. Eu digo, sem democracia forte, realmente não há. E, nesse momento, a democracia está se fortalecendo e, com certeza, o Brasil vai voltar ao seu caminho do qual nunca deveria ter saído. Muito obrigado, senhor presidente.